A síndrome do intestino irritável. Estresse, ansiedade, uma alimentação ruim, tudo isso pode piorar. E eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Márcio Alves, que é nutrólogo. Obrigada, viu, Márcio, por ter vindo. Obrigado, sempre uma honra estar aqui. Muito obrigada. O estresse e a ansiedade tem um peso nessa síndrome que, assim, causa o sofrimento de muitas pessoas no país, né? Sim. A síndrome do intestino irritável tem uma prevalência de 20% da população, mais frequente em mulheres, e tem uma relação muito importante com a nossa ansiedade. Existe uma conexão entre o intestino, o estômago e o cérebro, chama eixo intestino-cérebro. Quando a gente está ansioso, estressado, nervoso, ou sintomas de tristeza, isso afeta todo o nosso trato gastrointestinal e a gente pode ter os sintomas da síndrome do intestino irritável, que são dor abdominal ou desconforto abdominal, gases, distensão abdominal, barriga inchada, alteração do formato das fezes. Tem pessoas que têm mais intestino preso ou mais diarreia, muitos alternam o hábito intestinal, sensação de evacuação incompleta e principalmente vários alimentos causam problema. A pessoa nunca consegue identificar o vilão. Ela tem sintomas com vários alimentos e fica se restringindo ali na alimentação. A doença que diminui muito a qualidade de vida. Mas demais, né? Porque a pessoa não tem sossego para fazer absolutamente nada diante desses sintomas que você trouxe. E no caso, por exemplo, se identifica de que forma, né? Observando esses sintomas, e é preciso fazer algum exame ou é o exame clínico, é a conversa boa? Isso é muito importante porque às vezes as pessoas ficam querendo fazer vários exames, mas o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é baseado na história clínica. Ela tem que apresentar esses sintomas que eu falei por pelo menos 3 a 6 meses, sintomas que vêm pelo menos uma vez por semana, e é assim que a gente faz o diagnóstico. Muitas vezes a gente pede exame para descartar outras doenças, como, por exemplo, tumor, doenças inflamatórias intestinais, mas o diagnóstico é baseado nos sintomas do paciente. E é bem fácil de fazer esse diagnóstico, fazendo uma boa história clínica. A alimentação, o que é que pode piorar e o que pode melhorar, Márcio? Na síndrome do intestino irritável, tem alguns alimentos que podem piorar muitos sintomas, que são alimentos ricos em uma substância chamadas FODMAPs, que são carboidratos que tendem a fermentar mais. Os principais são leite, trigo. Então, as massas de farinha de trigo geram mais sintomas em quem tem a síndrome do intestino irritável. Mel é um alimento que piora bastante. Alguns adoçantes, como o xilitol, também pioram. Maçã com casca, pera, manga, frutas secas também pioram os sintomas. Como ameixa? Como ameixa. E os clássicos, cebola, alho, feijão, couve, brócolis, esses alimentos podem piorar, mas isso é muito individual. Tem gente que tem mais sintomas com um, mais sintomas com outro, mas de um modo geral, quem tem a síndrome do intestino irritável deve diminuir. Lembrando que a síndrome do intestino irritável, ela vem em crises, não é uma coisa que fica contínua. Então, ela vai ter durante a vida dela períodos de crise. Nesse período é que a gente muda a alimentação, diminui os alimentos, principalmente as farinhas, as quitandas, os doces, e trata com uma medicação específica para a síndrome do intestino irritável. Mas ela não é uma doença que fica contínua, ela vem em crise e muito ligada ao nosso emocional. Então, períodos que a gente está mais ansioso, mais triste, mais nervoso, mais preocupado, com distúrbios de sono, às vezes está dormindo mal, isso piora os sintomas ou gera a crise da síndrome do intestino irritável. Então, ela não é contínua, ela vem em crise. E não tem cura, mas não tem cura não significa que a pessoa tem que sofrer a vida inteira. Tem tratamento e o tratamento é bem eficaz. E no caso, você falou, né, que são crises. Então, por exemplo, estou nervosa, tenho diarreia, o intestino fica preso por vários dias. Isso é a crise, porque a gente convive também com a situação de pessoas que têm o intestino preso e não conseguem, né, ir ao banheiro de forma natural. Sim. A síndrome do intestino irritável, obrigatoriamente tem que ter a dor. Então, é um desconforto com dor abdominal, com desconforto abdominal, que pode ter intestino preso ou solto, mas geralmente os pacientes alternam um com o outro. E pelo menos 3 meses de sintoma. E no mínimo uma vez por semana ele ter essas crises de dor, entendeu? Aí a gente consegue fazer o diagnóstico e tratar o paciente. E aí, no caso, porque as pessoas também vão... chega muito tarde para você ao consultório, as pessoas com esse tipo de problema, sofrendo há muito tempo, isso pode prejudicar até o tratamento ou não? As pessoas acham, às vezes, que a alimentação é que está causando problema, que normalizam esses sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, ter gases, barriga inchada, e demora para procurar
o atendimento. Só que isso diminui muito a qualidade de vida. Ela começa a parar de comer vários alimentos, está sempre com dor. Às vezes tem pacientes que têm diarreia que se privam de sair de casa, fica com medo de sair de casa, se vai achar um banheiro e fica sofrendo com aquilo, achando que isso é do próprio organismo, que isso é normal. Mas não é, e tem tratamento, e o tratamento é bem eficaz. E aí com os alimentos, porque parece que vai restringir tudo, mas não, com os alimentos certos eu consigo ter sabor e tranquilidade à mesa. Durante as crises, a gente diminui esses alimentos que eu falei e inicia o tratamento com as medicações da síndrome do intestino irritável. E à medida que ele vai melhorando, ele volta a ingerir aqueles alimentos. Não é uma coisa que fica para sempre, ela tem que parar de comer esses alimentos para sempre. É durante as crises da síndrome, que é muito variável, pode demorar alguns meses, mas a gente entra com tratamento certo, com tratamento correto no início, as crises se abreviam muito. E aí a questão também de trabalhar o lado mental, né, do estresse, desse controle. Exatamente. Muitas vezes os pacientes chegam já com quadros ansiosos, depressivos de longa data. E aí os sintomas gastrointestinais também estão vindo há muito tempo. E a gente trata a síndrome intestinal e muitas vezes tem que tratar também a ansiedade, tratar os distúrbios do sono, sintomas de tristeza, depressão, porque senão a gente não consegue. É uma via de mão dupla. O intestino influencia o cérebro e o cérebro influencia o intestino. A gente até brinca na gastroenterologia que romantizaram o órgão errado. Não é o coração que sofre com as nossas emoções, é o estômago e o intestino. Uma conversa boa com o Dr. Márcio Alves, que é nutrólogo, com a gente aqui falando sobre a síndrome. Espero você em outras oportunidades. Márcio, bom fim de semana. Obrigado. Tá bom?